Olá, turma. Na aula agora de recrutamento e seleção, vamos estar vendo como é que as empresas tratam, né, essas questões com os funcionários. Vocês viram em aula passada, né, como montar o currículo, como se preparar uma entrevista, né, mas tudo isso é startado, né, como? Como é que isso se inicia? Então, o recrutamento é aquele conjunto de atividades desenvolvidas para atrair profissionais qualificados para a nossa empresa, para a organização. A esses candidatos, né, a gente quer que estejam trabalhando conosco dentro das necessidades da empresa. O recrutamento, então, é esse conjunto de técnicas e procedimentos que temos, que visam estar atraindo os candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar os cargos da empresa. É basicamente um sistema de informação pelo qual a organização divulga e oferece ao mercado os recursos humanos, oportunidades de emprego que pretende preencher. Nada mais é que esse processo de atrair esse conjunto de candidatos para um cargo particular, ou um conjunto de cargos. Né? Deve anunciar a disponibilidade do cargo no mercado, atrair os candidatos qualificados para o mercado do qual a organização tenta buscar os candidatos, pode ser interno, externo ou uma combinação de ambos. Em outras palavras, a organização deve buscar candidatos dentro dela, fora dela ou em ambos os contextos para poder preencher a vaga. Então, tenha em mente que tem o mercado de recursos humanos, mercado de pessoas, que são os teus candidatos disponíveis. Né? Então, o mercado de recursos humanos já tem a oferta, né, e a demanda, a procura. Né? Tem muitos cargos ou escassez deles. O mercado de trabalho, que são as vagas disponíveis. Aí o cargo preenchido é na hora que casa, né, um com o outro. Vaga disponível com pessoa adequada para aquele cargo. A interseção do conjunto é preenchida. O recrutamento, então, como eu comentei, pode ser de duas formas. Né? Interno e o externo. Sendo que no interno, o preenchimento de vagas e oportunidades vai ser feito, vai ser realizado através do próprio funcionário atual da empresa. O candidato interno tem preferência. Aí isso exige que sejam promovidos ou transferidos para novas oportunidades. Promovendo a supervisor, aquele operador que já tem boa experiência e desempenhou bem as funções ao longo de 5 anos aqui dentro da empresa. Então ele vai ser promovido. Aí o cargo externo, o preenchimento de vagas e oportunidades feita através da admissão de candidatos externos à empresa. Então, os candidatos externos têm preferência. Promovi ele, meu operador, a supervisor e vou contratar externamente uma outra pessoa para aquele cargo de operador. Um técnico recém-formado, por exemplo. Então, isso exige que sejam recrutados externamente, selecionados pessoas para preencher as oportunidades que estão vagas. A organização oferece oportunidades a candidatos externos nesse sentido. Então, tem o quê? No planejamento de RH, vou ter que recrutar pessoas, aí definir necessidade. Aí vai ser de onde? Fonte interna ou fonte externa? Recrutamento interno e recrutamento externo. Então, no ambiente interno, vejo pelo que aí lado e externo, esse outro aqui. Os candidatos recrutados encaminhem para a seleção. E como eu falei, isso pode ocorrer por necessidade. Então, dentro da empresa, olha, o Pedro se aposentou. Então, vou ver o vice-presidente vai ser promovido. Aí, dentro dessa vice-presidência, eu vou promover agora um novo gerente. Promovi aqui a Roberta. Promovido. Aí, dentro dos meus analistas, né, promovi, né, a Márcia, esse cargo aqui. Então, dentro agora, tem uma vaga de analista, vou fazer recrutamento externo para essa vaga, que não tem do quadro para tratar. Então, de repente, é promovido as pessoas, ou seja, o nosso nível vertical faz o recrutamento interno e a nível horizontal eu trato de recrutamento externo. Então, o recrutamento interno, cargos vagos são preenchidos por funcionários já dentro da empresa, selecionados e promovidos dentro da organização. Os candidatos são recrutados internamente, dentro dos quadros da própria organização, e os candidatos já são conhecidos pela empresa, passaram por testes de seleção, passaram por programa de treinamento, foram avaliados quanto ao seu desempenho, conhecem a nossa cultura, conhecem a política da empresa, então alguém que já tem mais certeza de que a pessoa vai funcionar bem lá, já está ambientado. As oportunidades de emprego melhor são oferecidas aos próprios funcionários, que podem subir a postos melhores e desenvolver
assim, a sua carreira profissional dentro da organização. Já o recrutamento externo, cargos vagos são preenchidos por candidatos que são selecionados e ingressam agora na organização. Os candidatos são recrutados externamente no meu movimento ali de recursos humanos. Tá? Os candidatos são desconhecidos pela organização e precisam ser testados, avaliados, treinados, capacitados e assim por diante. E o meu processo seletivo tentar ver quem é a melhor pessoa para me fazer isso tudo. São oportunidades de emprego que são oferecidas ao mercado, cujos candidatos podem estar disputando. Então, recrutamento baseado em cargos ou baseado em competência. Objetivo primário, para um aqui, é atrair candidatos para o cargo. Para fazer todo, e no outro, candidatos com aquela competência. Aqui eu quero abastecer o processo seletivo com candidatos a cargos vagos. Rapidez na atração dos candidatos disponíveis no banco de candidatos, grau de atratividade de candidatos e banco de candidatos internos e externos, custo do recrutamento. Na competência, eu vou abastecer o processo seletivo com candidatos com as competências necessárias à organização. A rapidez em atrair essas competências disponíveis no banco de candidatos, grau de atratividade deles e o banco de competências internas e externas e os custos de recrutamento. Tem que analisar esses itens. As técnicas de recrutamento pode ter anúncio em jornal e revista, agência de recrutamento, contatos com escolas, agremiações, etc. Apresentação por funcionário, que pode estar indicando, consulta arquivo ou banco de dados, recrutamento pode ser virtual, alguma apresentação espontânea, aparecer alguém lá dizendo que tem uma vaga, e banco de dados, né, de candidatos. Essas são algumas técnicas que se usam. A partir que eu já recrutei, agora bora fazer a seleção, que é o processo de escolher o melhor candidato para o cargo. Então, a seleção é esse processo pelo qual uma organização vai escolher, de uma lista de candidatos possíveis, a pessoa que melhor alcança o critério para a posição disponível, considerando as atuais condições de mercado. E às vezes tem empresa que opta em não contratar ninguém daquele grupo. Olha, ninguém tem o que eu quero, então é melhor ficar com a cargo vago em vez de colocar alguém que pode fazer algo errado. Então, a seleção é a obtenção e o uso de informação a respeito do candidato recrutado internamente para escolher qual deles vai receber, né, a oferta de emprego. E nada mais é, então, agora que um processo decisório baseado nas informações, nos dados confiáveis que eu tenho, para ver quem é que tem o melhor talento, competência e é capaz de contribuir no longo prazo para a empresa ter o sucesso. Então, na seleção baseada em cargo, eu quero preencher o cargo vago, manter o nível adequado da força de trabalho, ter rapidez para preencher essa vaga, tá? Cargo preenchido, a força de trabalho de modo pleno, completo, preenchimento adequado desse cargo na organização e vou ver se esse cargo preenchido, qual é o custo de seleção. Tá? Na competência, a competência individual, aumentar o capital humano da empresa com os mais competentes, agregar competências necessárias à organização, novas competências aplicáveis ao negócio, à minha força de trabalho, e ter um ingresso adequado de novas competências na organização. Tá? E ver agora, né, se isso que eu estou agregando, quais são os custos que tem para seleção. Então, tenha em mente que na seleção de pessoal, a responsabilidade de linha é o quê? É decidir quanto ao preenchimento do cargo vago, através de uma emissão de requisição de empregados. É decidir quanto às características básicas do candidato. O que é que ele tem que ter? O que é que precisa para isso? Tem que ser técnico, tem que ser formado, tem que ter especialização, tem que ter experiência. Aí, a partir daí, entrevistar o candidato, avaliar e comparar os candidatos através do resultado da entrevista e demais técnicas. Decidir a respeito da aprovação ou rejeição deles e escolher um final, né, mais adequado. A função do staff, do RH, é verificar esse banco de dados disponível, executar esse processo de recrutamento, fazer alguma entrevista de triagem, presente, escolher e definir as técnicas de seleção mais adequadas para aquele tipo de cargo e competência, preparar e treinar o gerente na técnica de entrevista do candidato. Muitas vezes não é o pessoal de RH que vai fazer a entrevista, é o gerente operacional. Tá? É o supervisor, aquela pessoa que trabalha. E às vezes ele tem que ter algum treinamento para fazer uma entrevista mais. Aí aplicar algum teste psicológico, de personalidade, se necessário. Assessorar o gerente nesse processo seletivo, se necessário. E acompanhar e avaliar esses resultados. Depois propor correções para melhorar o processo seletivo. Então, tem que especificar o cargo, tá? O que o cargo requer, analisar
né, e descrever o cargo para saber que requisitos são necessários, exigir e saber o que eu tenho que exigir da pessoa que vai ocupar essa vaga. Eu vou analisar a característica do candidato, que o candidato oferece, e as técnicas de seleção mais adequadas para saber quais as condições pessoais para ocupar o cargo. Então, analiso um ou outro, o que se requer, o que se oferece e vejo quem eu vou escolher. Modelo de colocação. Então, é um candidato para uma vaga, estou só vendo e preenchendo. Modelo de seleção. Vários candidatos para aquela vaga. Tá? Ou modelo de classificação. Então, vários candidatos para várias vagas. Eu vou ver aquelas pessoas e ver quem é mais adequado para que setor. A identificação das características pessoais do candidato. Então, execução da tarefa em si. Ele é inteligência geral, atenção para o detalhe, numérica, verbal, espacial, raciocínio indutivo, dedutivo, e vai. A interdependência com outras tarefas. Então, tem que analisar agora se a intenção de espécie é abrangente, a visão do conjunto, o espírito de integração dele, a resistência à frustração e a iniciativa própria. Quando ele tem que ser algo que independe de outras pessoas. Então, como essa pessoa se relacionar bem com outros, habilidade interpessoal, de colaborar, de cooperar, tá? O coeficiente emocional, a liderança dele de pessoas, por exemplo, e a facilidade de comunicação. Então, na seleção, pode ter, por exemplo, a entrevista, como comentei, e nessa entrevista eu vou ver uma entrevista dirigida, com roteiro pré-estabelecido, entrevista livre, sem roteiro. A prova do conhecimento e da capacidade vai ser como? Vou analisar geral, cultura, geral, língua, conhecimento técnico, cultural, ver diploma, etc. Ou vai ser uma prova mesmo para a pessoa preencher e responder? Ou um teste prático? Né? Então, o teste psicotécnico entra também nesse sentido? Às vezes sim, vou trabalhar com teste para estar analisando comportamento, né, do indivíduo. Tem aqueles outros características, teste de aptidão geral, específica, etc. Teste de personalidade também às vezes é usado. Psicodiagnóstico, a Rorschach, teste de árvore, teste de prática, motivação, de interesse, todas essas formas são trabalhadas. Tá? Posso também estar fazendo uso, psicodrama, dramatização, dinâmicas de grupo, tudo são formas. E como eu falei, às vezes os testes práticos mesmo entram, monte aí agora essa máquina. Pode ser. Dependendo do cenário, a seleção pode ter todas essas atividades. Tenha em mente, né, que tem vários fatores para você estar analisando. Então, a tua inteligência em geral, a aptidão verbal, a redação, a de palavra, a tua expressão escrita. E a tua fluência verbal, vou analisar a tua de oratória, escrita, a facilidade de falar e de escrever, de argumentar. A numérica, olha, faz uma capacidade de lidar com número, com cálculo, a prova matemática. A espacial, capacidade de lidar com espaço, geometria, pintura, escultura. Faz esse desenho aqui, analisa esse desenho. A associativa, facilidade de memorizar, né, evento, pessoa, local, coisa. A perceptiva, na hora eu vou testar a atenção, está concentrada, capacidade com detalhe, capricho, atenção. E assim vai. Tá? Então, no abstrato, por exemplo, raciocínio lógico, abstração, conceitualização e visão global. A partir de todos esses testes, eu vou poder selecionar aquele indivíduo que vai preencher. Então, turma, a gente fecha essa aula e podemos agora estar vendo a questão do exercício avaliativo 2, onde em equipe de até 5 alunos, quero que vocês digam qual o recurso mais importante das empresas? Fica a resposta. Qual o modo mais eficiente para recrutar e selecionar operador de produção? E se fosse gerente operacional? Dado que eu comentei, né, dado de experiências que vocês têm, o que é que vocês acham mais adequado para estar fazendo um ou outro item? E o que lhe parece mais acertado no recrutamento e seleção de pessoas? Ter foco na formação formal ou foco na habilidade e competência? Justifique a resposta de vocês. E o que você acha das empresas que em um processo de seleção não preenchem todas as vagas, apesar de ter muitos candidatos inscritos e às vezes mais candidatos inscritos do que vaga disponível? Aí justifique a resposta. Ok? Aí entreguem isso conforme está no nosso plano de aulas. E na aula seguinte vamos falar de treinamento e desenvolvimento pessoal. Ok? Obrigado a todos, até a próxima aula.